Imagine um gigante indomável, um rio de correnteza furiosa, arrastando tudo o que encontra pela frente. Esse era o Rio Paraná, um dos mais poderosos da América do Sul, cortando o coração do continente com sua força avassaladora. Mas o Brasil e o Paraguai tinham um plano audacioso: transformar essa fúria da natureza em energia. Nos anos 1960, os dois países viviam uma crescente necessidade de eletricidade. O Paraguai buscava uma forma de impulsionar seu desenvolvimento, enquanto o Brasil enfrentava um consumo cada vez maior, especialmente em sua indústria. E foi aí que surgiu a ideia de algo grandioso, algo nunca antes visto: uma usina hidrelétrica colossal, capaz de abastecer milhões de pessoas e remodelar o futuro dos dois países. Só havia um problema: o Rio Paraná não cederia facilmente. Para domá-lo, seria necessário um feito de engenharia monumental. Mas antes mesmo do primeiro bloco de concreto ser lançado, um desafio político precisava ser resolvido. Antes que qualquer explosão de dinamite abrisse caminho na rocha, antes que os primeiros operários pisassem no canteiro de obras, a construção da usina de Itaipu teve que vencer um obstáculo invisível, mas imensamente poderoso: a diplomacia. Brasil e Paraguai dividiam o Rio Paraná, mas quem teria o direito de explorar sua energia? Essa era uma questão explosiva, que envolvia interesses estratégicos e internacionais. O Paraguai, pequeno em território e população, sabia que possuía um tesouro energético imenso, mas não tinha recursos para explorá-lo sozinho. O Brasil, por outro lado, via Itaipu como uma solução para sua crescente demanda por eletricidade. As negociações foram longas e tensas. A Argentina, vizinha influente, também tinha interesse na região e observava cada movimento com desconfiança. Em 1973, após anos de impasses e debates, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de Itaipu, um documento que selava o destino do projeto. Mas, com o papel assinado, a verdadeira batalha apenas começava. Era hora de transformar o sonho em realidade e encarar um dos maiores desafios de engenharia já vistos. Quando os primeiros operários chegaram ao local, encontraram um território selvagem. O Rio Paraná rugia com força, desafiando qualquer tentativa de domesticação. O calor tropical castigava os trabalhadores e a densa vegetação parecia querer engolir qualquer avanço humano. Mas nada disso impediu o nascimento do canteiro de obras, que logo se tornaria uma cidade dentro da selva. Cerca de 40.000 trabalhadores foram convocados para erguer Itaipu. Homens vindos de diversas partes do Brasil e do Paraguai se uniram em uma rotina de turnos exaustivos, máquinas colossais e uma engenharia que desafiava os limites da época. O ritmo era frenético. Toneladas de terra e rocha eram removidas todos os dias, e o concreto era despejado em quantidades impressionantes, suficiente para erguer dezenas de cidades inteiras. Mas a natureza não assistiu calada. O Rio Paraná, que há séculos corria livre, precisaria ser desviado para dar espaço à construção. E essa manobra, por si só, exigiria um feito técnico sem precedentes, um desafio que colocaria em risco todo o projeto caso falhasse. Desviar um dos rios mais caudalosos do mundo não era tarefa para os fracos. O Paraná, com sua força indomável, carregava milhões de litros de água por segundo, e qualquer erro poderia transformar a obra em um desastre irreversível. Mas os engenheiros tinham um plano audacioso: erguer uma estrutura temporária, um gigantesco dique que forçaria o rio a seguir por outro caminho enquanto Itaipu tomava forma. A operação foi colossal. Explosões controladas redesenharam o curso das águas, enquanto escavadeiras e caminhões despejavam toneladas de rocha e concreto para conter a fúria do Paraná. Em poucos meses, o impossível havia sido feito. O leito original estava seco, pronto para receber a base da usina. Mas isso era apenas o começo, porque o maior desafio ainda estava por vir. Com o leito do rio temporariamente domado, a construção da barragem entrou em uma fase ainda mais intensa. E aqui
estava o verdadeiro teste. Como erguer uma parede de concreto tão gigantesca que pudesse conter milhões de litros d'água sem ceder? A resposta veio na forma de um exército de trabalhadores operando dia e noite, sem descanso. A cada minuto, 180 metros cúbicos de concreto eram despejados, uma quantidade que poderia erguer um prédio de 10 andares em apenas uma hora. Para garantir que essa estrutura monstruosa não rachasse, engenheiros criaram um sistema revolucionário de resfriamento interno, usando tubos por onde circulava água gelada, evitando que o concreto se expandisse e comprometesse a obra. E assim, camada por camada, bloco por bloco, Itaipu começava a se erguer. Mas nada disso importaria se as turbinas, o coração pulsante da usina, não fossem capazes de transformar essa força bruta em energia. E é aí que entra a próxima peça dessa engrenagem colossal. Se a barragem era o esqueleto de Itaipu, as turbinas eram seu coração. Cada uma dessas máquinas colossais, pesando mais de 300 toneladas, foi projetada para transformar a fúria da água represada em pura eletricidade. Mas instalar algo tão gigantesco dentro de uma estrutura ainda em construção foi um desafio de engenharia digno de ficção científica. Cada turbina precisava ser encaixada com precisão milimétrica dentro das casas de força, cavernas subterrâneas esculpidas no concreto da barragem. O processo exigiu cálculos absurdamente precisos, pois qualquer desalinhamento poderia comprometer a eficiência de toda a operação. Quando a primeira turbina foi ligada, um rugido profundo ecoou pela usina. Era como se a estrutura inteira despertasse para a vida. Mas havia algo ainda mais impressionante prestes a acontecer. O momento decisivo finalmente chegou. Após anos de construção, cálculos minuciosos e desafios monumentais, era hora de Itaipu mostrar seu poder. Os engenheiros, ansiosos e atentos, acompanharam cada detalhe da ativação da primeira turbina. O som do fluxo d'água ganhando velocidade aumentava a tensão no ar. Quando os geradores começaram a girar, uma vibração tomou conta da estrutura. De repente, os monitores registraram a marca que todos esperavam. Os primeiros megawatts de energia estavam sendo gerados. O Brasil e o Paraguai testemunhavam juntos um feito inédito na história da engenharia. Mas ainda faltava um detalhe crucial para que Itaipu se tornasse, de fato, a força gigantesca que conhecemos hoje. A usina hidrelétrica de Itaipu não foi apenas uma obra de engenharia. Ela simbolizou a força da cooperação entre duas nações, enfrentou desafios colossais e moldou o futuro energético da América do Sul. Cada etapa dessa construção, desde o planejamento ambicioso até o primeiro gerador ativado, provou que o impossível pode ser alcançado com determinação e inovação. Hoje, Itaipu segue como um dos maiores feitos da humanidade, garantindo energia para milhões de pessoas e inspirando novas gerações de engenheiros e visionários. Seu legado não é apenas medido em megawatts, mas na história que escreveu e no impacto que continuará a ter no futuro. Afinal, se foi possível domar um dos maiores rios do planeta, o que mais a humanidade será capaz de construir?